Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, vou voltar aqui, vou abordar um assunto aqui sobre o que eu falei no vídeo passado, sobre o gerador seguindo esse princípio aqui do rotor do alternador. Como eu falei para vocês, isso aqui poderia ser um gerador. E pode. E não é uma invenção minha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que já existe há muito tempo. Para quem não conhece, existe uma pecinha usada muitos anos atrás, né, em bikes, chamada dínamos, né, dínamos de bike, né, para acender o farol. Ó. Olha que legal. Ele ficava encostado no pneu, né? Então, à medida que a roda girava, ele produzia energia e acendia o farol da bike. Alguns dínamos tinham duas saídas, outros só tinha um. Eu cheguei a ter um dínamo desse. Ele tinha uma saída de 12 volts e uma saída de 16 volts. Era bem legal. Só que ele já era um pouco moderno, não era tão antigo. O enrolamento dele dentro era muito parecido com o motor atual, né? Eram as bobinas intercaladas, uma enrolada horário, anti-horário, horário, anti-horário e assim por diante. Eram apenas 4 bobinas. E o ímã que tem dentro dele é só um rolinho, um bloquinho de ímãs. Assim. É um único ímã, você só vê um, mas ele é polarizado em 4 cantos. Pois bem, o que eu quero chegar com isso aqui? É que eu me lembrei da seguinte questão. Isso aqui é o rotor do alternador. O funcionamento, como eu falei no outro vídeo. Você manda energia nesses dois coletores aqui. Aqui dentro existe uma bobina, né, de fio, enrolada em um único sentido. Quando você induz eletricidade aqui, 12 volts vindo do regulador, que já está vindo da bateria, essa armação de ferro aqui torna-se um ímã. À medida que a polia do motor vai girando esse ímã, aqui por fora tem as bobinas, né? Então esse ímã vai induzindo magnetismo nas bobinas e gerando energia que sai para a ponte retificadora e vai para os acessórios do veículo e assim também para a bateria. Aí o que acontece? Onde é que eu quero chegar com isso? O que tem a ver com dínamo? É que simplesmente, digamos que esse rotor estivesse fixo, parado, e que essa carcaça fosse maior um pouco, fosse até aqui, cobrindo esse ferro todo. Se nela tivéssemos 12 ímãs colados, intercalados, norte e sul, e você segurasse isso aqui e rodar, e pôsse a rodar isso aqui, ó. Essa carcaça estando rodando com ímãs colado nela, seria o inverso. Esse ferro iria receber o magnetismo, iria haver a troca, a inversão de polaridade, coisa do tipo. E no fim das contas, aqui nesse coletor, você teria eletricidade. Ou seja, esse princípio aqui é o mesmo do dínamo. O dínamo antigo. O dínamo de bike antigo. O dínamo de bike antigo, ele era simplesmente o seguinte, um bloquinho de ímã, com um eixo e aquela cabecinha de metal onde pegava na roda. Vamos partir por aqui. Esse bloco, ele era dividido em 4 assim, ó. Mas ele era dividido de que forma? Era apenas magneticamente dividido. Ele não era cortado, era apenas um bloquinho. Então ele tinha, vamos supor, aqui onde eu estou preenchendo seria norte, aqui sul, aqui norte, lá do outro lado, aquele outro lá também seria sul.
Ou seja, ele é apenas 4 polos. Então, para se gerar eletricidade, tinha que pedalar muito, né? Lógico que era muito pequeno um dínamo. Aí vamos lá. O princípio é o quê? Se você tem um bloco de ímãs aqui, eu vou fazer dessa forma para poder a gente trabalhar desse raciocínio aqui com vocês. Se você tem um bloco de ímãs, veja bem, nós temos um bloco de ímãs. Não, vou apagar aqui para ficar melhor. Onde essa parte é norte, né? Eu vou deixar assim. Essa outra parte também é norte. Então sobra o quê? Sobra sul e sul. Aqui seria norte, o lado de baixo também norte. Temos 4 ímãs nessa situação. E o eixo aqui para girar ele. Como é que era feita as bobinas? Do antigo, não do moderno. Do antigo era feita na seguinte situação. Existia um carretel de fio montado atrás do gerador, do bloquinho aqui de ímã. Era apenas um carretel aqui, ó. Cheio de fio aqui dentro, olha. Cheio de fio, cheio mesmo, várias espiras. Saindo aqui uma ponta e a outra. Mas espera aí. Você pode pensar, como é que ele iria gerar energia? É uma única bobina. É simples. Esse carretel, essa parte de trás aqui, essa armadura de trás aqui da bobina e essa da frente, são responsáveis por levar o magnetismo daqui de cima, olha, daqui de cima, levar lá para o fio. E como eles resolveram isso? Eles acoplaram chapas de ferro aqui, olha. Chapas de ferro nessa situação. Sem encostar no ímã, lógico. Pronto, aqui nós temos uma situação que o ímã está aqui e essa chapa está desse lado da bobina. Igual isso aqui. Só que aqui o ímã está por dentro, aqui está por fora, né? Tá compreendido aí? Aí depois eles pegam essa outra chapa aqui e tem que trazer para frente também. Então eles vieram com ela também para a frente. Fazer em vermelho para ficar mais visível. Uma de um lado, outra lá no outro lado do ímã. Ou seja, eles criaram uma espécie de núcleo de chapas vindo dos carretéis. Então, à medida que eu rodo isso aqui, ora esse núcleo está recebendo polarização norte, quando virar o ímã, ele vai receber sul. Então, ele começa a fazer o fluxo magnético correr na bobina. E olha que não tem nada a ver a posição da bobina. A bobina não está montada aqui em cima do ímã. Os modernos já é montada a bobina aqui em cima. Uma aqui, outra aqui embaixo, uma nesse lado e uma do outro. E todas ligadas em série. O antigo não. O antigo era apenas nessa situação que eu estou mostrando a vocês. A bobina era atrás do ímã. Ou seja, era igual isso aqui. A diferença é que aqui a bobina está dentro. Na situação que eu estou mostrando, ela está fora. Aí o que eu quero com isso? Eu quero dizer que dá para a gente copiar esse sistema do dínamo e trazer ele para a nossa realidade. Que seria o quê? Um gerador mais potente, um gerador maior. Desculpa aí. Então, imagina só, um único dínamo desse de bike, pequenininho, que é isso aqui de tamanho. Se eu não estiver exagerando, né? Ele é isso aqui de tamanho. Ele tinha uma produção de 12 volts, 6 watts.
Ah, mas o que é que eu vou fazer com 6 watts? Bom, pessoal, considerando que isso é uma coisa minúscula. Agora imagine você fazer um dínamo nessa situação gigante. O dínamo da bike tem 4 polos. Imagina você repetir essa situação do dínamo de bike com 24 polos. Sendo que você pode fazer esse mesmo segmento, ele gigante. Agora você imagina também o trabalho como se torna menor. Imagina que você tenha um aro de moto. Vamos colocar de uma cinquentinha, que é uma moto menor. Vamos pôr um eixo aqui, né? Só para simular que aqui a gente colocaria ele para rodar. Como se aqui fosse uma polia, não interessa. Você sabe que o aro de moto, ele não é assim como eu desenhei, né? Ele é meio calha, né? Ele é uma calha aqui. É isso? Ele é uma calha. Então essa calha já favorecia para a gente montar um imã aqui dentro, ó. Olha só que legal, montar os ímãs aqui dentro dessa calha. Vários ímãs, redondo, quadrado, retangular, o que você tiver à disposição. Então aqui nós criamos um rotor, né? Ímãs norte, sul, norte, aquela situação que a gente já sabe, né? Pois bem, então nós criamos um rotor. Aí imagina que você vai e fabrica o tal carretel de ferro, né? Que no caso ele seria digamos assim, para receber o fio. Aí o outro vem para cá. Essa parte aqui eu não estou conseguindo desenhar aqui preste para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que digamos que aqui você tenha o carretel de fio. Isso vai ficar dentro desse carretel. O aro da moto iria ficar dentro do carretel. Então, tem que passar as cabeças das chapas para cá, para os ímãs. Ora passa dessa chapa, ora passa lá da outra chapa para o outro ímã, né? Sem encostar uma na outra. E aqui dentro desse carretel você iria enrolar a bobina. Uma única bobina. Sem resina, sem nada. Quem faz a troca de polaridade é o núcleo que vai ser montado nesse carretel. Então aqui você tem o início da bobina. Olha a vantagem. Você enrola, enrola, enrola bastante fio. Aí você solta uma ponta desse fio aqui, retorna ele novamente, continua enrolando, enrolando, dá mais voltas, mais, solta outra ponta, volta com ele, enrola, enrola, enrola. E você pode fazer isso várias vezes. Por quê? No final, você pode ter o início aqui da bobina, né? E aqui o fim. Mas olha, no meio desse caminho, você criou uma situação interessante. Digamos, eu ponho isso aqui para rodar a 100 RPM. Entendido? Digamos que ele tenha 24 polos, 24 ímãs. Digamos que essa bobina que eu comecei a enrolar, do início para cá, digamos que ela tenha 100 espiras. Vou botar aqui 100. Essa segunda tenha 150. Eu vou botar só um 5 aqui para simular. Essa terceira tem 200. Vou botar um 0. Essa quarta bobina tem 250. Vou botar um 5. Essa última perna aqui tem 300. 300 espiras. Né? Então eu comecei. Daqui para cá eu tenho 100 espiras, 150, 200, 250, 300 espiras. Do início até o fim aqui, contando tudo. O que acontece? Digamos que eu ponha para rodar esse gerador a 100 RPM. Digamos que na primeira etapa eu tenha 12 volts.
Com 100 espiras eu consegui 12 volts. Então com 150 eu já vou conseguir mais. Eu posso ter, digamos, só um exemplo, 24 volts aqui, 36 na outra, 48 nessa outra e digamos 60 volts nessa outra. Estão me entendendo? Então eu posso ter em um único bobinado, assim como funciona um trafo, um transformador, em uma única bobina eu posso ter várias saídas de energia. Isso com o mesmo RPM. Lógico, a corrente vai cair de acordo com que a tensão subir, mas a potência final vai se manter. Então, o que acontece? Eu gastei cola para colar ímãs aqui, mas não gastei para fabricar o estator, diferente do axial. Segundo, com um disco razoável eu consigo 24 polos. Para fazer um axial você precisa um baita de um disco. E vai precisar colar ímãs de um lado do disco e ímãs no outro disco. Ou seja, você gasta resina duas vezes. Aqui você só está gastando uma vez. Fio aqui você não perde, não precisa resinar. Você enrolou ele no carretel, como eu estou falando para vocês. E você já tem uma única bobina, só que com várias saídas. Só que isso aqui seria um gerador monofásico, viu? Não seria um gerador trifásico, seria um gerador monofásico. Só que eu posso ter 12 volts, 24, 36, 48, 56, 60, 100, quantos volts eu queira determinar. Isso com o mesmo RPM. É muita informação, eu sei, fica uma bagunça meio grande de se entender, mas vocês podem dar uma pesquisada no YouTube sobre dínamos de bicicleta. Não pesquisa sobre os novos, pesquisa os mais antigos. Tem alguns vídeos de restauração de dínamos que vocês vão entender o que eu estou falando. E eu acho que é uma proposta boa de se tentar. Não tem ninguém abordando dessa forma como eu estou abordando. Então a gente pode ter um dínamo gigante para a nossa produção de energia. O dínamo é bem antes do alternador. Eu sei que o alternador é melhor por ser trifásico, né? O gerador trifásico se torna melhor, mas ele é complicado de se fazer. Se gasta muito para se fazer. Dessa forma, talvez a gente economize bastante. Talvez fique um gerador mais potente, talvez não sirva para nada. Como eu disse, ninguém replicou. Ninguém teve coragem de dizer, eu vou repetir uma coisa que já existe desde 1800 por aí, que era de baixa potência porque era aplicado apenas para aquilo. Não podia também uma bike ter um dínamo de 300 watts, porque senão você não iria conseguir pedalar essa bike. Por isso que eles colocaram um dínamo de 6 watts, que era o suficiente para iluminar um pouco o caminho. Olha, numa escuridão era demais para a bike já. Desculpa aí, eu pensei que tinha havido um problema aqui. Então, resumindo, o dínamo ele gerava pouca energia porque era o esforço que tinha necessário para se gerar aquilo. Hoje a gente pode tentar replicar um dínamo gigante, produzir um super dínamo. Eu estou falando uma coisa mesmo grande. Então, se um antigo de bike produzia 12 watts, por que a gente não pode fazer um que produza 6.000 watts? Algo absurdo? Pode ser, mas quem sabe? A ideia existe e não é minha, não é de hoje. Eu apenas observei um pouco mais do que os outros que abordam esse assunto. É como eu digo, eu sempre estou procurando uma solução mais prática. E eu acho que essa aqui, para quem quer começar a brincar com gerador e coisa do tipo, seria uma alternativa. Seria uma forma de se fabricar um gerador com apenas um rotor. Porque é muito fácil você pegar um simples disco de ferro, que seja, apenas um disco, digamos um disco aqui de ferro, visto assim. Aí você solda
uma chapa nele, uma cinta. Você vai e solda uma cinta. Eu vou desenhar noutra posição. Digamos que você faz isso aqui, ó. Você faz uma cinta ao redor de um disco. Veja bem, a cinta vem, né? Ela some aqui, né? Isso, e tem que aparecer aqui novamente. E o disco está aqui dentro, que é para sobrar o espaço de você colar os ímãs aqui. Sabe? Então você pode também pegar um aro de moto, como eu falei, um aro de uma cinquentinha, até mesmo um aro daqueles de liga leve, que seria interessante, e amassar dentro para fechar o máximo que puder, aquela calha que tem, já para deixar os ímãs colados dentro, já no limite, na borda. Então você faz o aro com os ímãs, já aproveita o eixo com rolamento, com tudo, fica fácil de montar, já pega a coroa dali para pôr a multiplicação necessária para o eólico. Depois você fabrica um carretel, como eu falei aqui para vocês. Ó. Você vai fazer o bloco de ímãs, né? Você fez aqui o bloco de ímãs aqui, o aro, seja lá de que for que você construiu. Digamos que ele tem o eixo transpassa de um lado para o outro, como a gente sabe, o eixo aqui. Aqui você já tem a base com a coroa, para você pôr a multiplicação lá para a roda d'água, para o eólico, seja lá para onde for. O que é que falta? Falta você simplesmente... Eu acho que meu celular parou. Não. Falta você simplesmente criar um carretel, né? Criar um carretel, desenhar nessa posição aqui. Ficou torto. Mas pra cá. Criar um carretel de plástico, de fibra, seja lá o que for, que esse bloco fique aqui dentro, né? Entendido? Esse bloco fica aqui dentro com os ímãs, né, e tal. Só que